Hoje nós vamos estar falando sobre a morte substitutiva de Cristo. A primeira coisa que precisamos saber: o que significa morte substitutiva? Substituição significa trocar de lugar. Portanto, dizer que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva significa, em outras palavras, dizer que Jesus morreu não apenas em nosso favor. Jesus morreu em nosso lugar. Existe um livro chamado A Cabana. Fizeram também um filme. Nele, um homem vive questionando Deus. Deus, então, o coloca como juiz. Agora, como juiz, ele tem que escolher apenas 3 dos seus 5 filhos para passarem a eternidade no céu, e outros 2 para passarem a eternidade no inferno. Não podendo escolher, ele pede para ser castigado no lugar dos 2 filhos que deveriam ir para o inferno. No mesmo instante, ele entende que o que Deus havia feito foi exatamente o mesmo. Toda a humanidade encontra-se mergulhada no mar da iniquidade. Todos estávamos destinados a passar a eternidade no inferno. Para que isso não ocorresse, o próprio Deus, em seu Filho Jesus, entregou sua vida em lugar da nossa. Ele morreu para que pudéssemos viver. Ele ressuscitou e hoje vive em nós. Quando a gente fala sobre a morte substitutiva de Cristo, a primeira coisa que precisamos saber: o que significa morte substitutiva. Segunda, em que consiste a substituição? Substituição é Deus pegando a nossa vida podre e colocando em Cristo. E a perfeita vida de Cristo, Deus coloca em nós. Imaginemos que num barco existam 2 pessoas. Nenhuma sabe nadar. Somente uma delas leva o salva-vidas. De repente, o barco começa a naufragar. Aquele que tem o salva-vidas o entrega ao que não tem. Ou seja, o que tem o salva-vidas se sacrifica para salvar aquele que não tem. Para que o descuidado e negligente que não levou o salva-vidas possa ser salvo, 2 coisas são necessárias. Primeira, a benevolência de alguém que se sacrifique em seu lugar. Segunda, reconhecer que está perecendo e que precisa de salvação. Existem pessoas que estão naufragando, pessoas que estão se afundando. A cada dia estão um passo mais perto do inferno e não reconhecem que precisam de salvação. Alguns acham que o inferno nem existe. Se existe, acreditam que terão tempo suficiente para se arrepender dos seus pecados. Outras acreditam que poderão se livrar do inferno pelas boas ações que praticaram. Não se livrarão. O único que pode nos salvar é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue se achegar ao Pai, a não ser por Ele. Quando falamos sobre a morte substitutiva de Cristo, a primeira coisa que precisamos saber: o que significa morte substitutiva. Segunda, em que consiste a substituição. Terceira, sua natureza. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que uma pessoa entregasse seu único filho para morrer no lugar de outra, nem se compararia com a obra substitutiva de Cristo, por 2 simples motivos. Primeiro, seria um pecador morrendo por outro pecador.
Segundo, seria um ser humano morrendo por outro ser humano. Na obra substitutiva de Cristo, foi um ser santo, sem pecado, que morreu no lugar do pecador. Segundo, o próprio ofendido é quem deu a vida no lugar do ofensor. Terceiro, foi um ser de natureza superior que morreu para salvar um ser de natureza inferior. Imagine que um escorpião tenha lhe picado o pé. A sentença contra ele é a morte. Mas para que ele não morra, seu único filho resolve morrer no lugar dele. Um ser humano morrendo no lugar de um inseto. Parece absurdo, mas foi exatamente o que Deus fez. Ele entregou o único filho para morrer no nosso lugar. Não foi no lugar de um querubim, não foi no lugar de um arcanjo, não foi no lugar de um serafim. Foi no nosso lugar. Um ser de natureza superior morrendo para salvar um ser de natureza inferior. Quando falamos sobre a morte substitutiva de Cristo, primeira coisa que precisamos saber: o que significa morte substitutiva. Segunda, em que consiste a substituição. Terceira, sua natureza. E quarto, por que precisamos de um substituto? Deus tem vários atributos morais. Dentre eles, podemos citar os seguintes: amor, bondade, justiça, misericórdia, fidelidade e santidade. O único meio de Deus demonstrar o seu amor para com o pecador seria através do perdão. E o único meio de Deus demonstrar sua justiça seria dando ao pecador o castigo merecido, qual seja a morte. A pergunta é: como Deus poderia condenar o pecador e ao mesmo tempo perdoá-lo? Isto é, como Deus poderia dar ao pecador a sentença de morte que ele merece e ao mesmo tempo absolvê-lo? Só havia um meio: providenciando um substituto pelo pecador, de modo que o substituto recebesse o castigo e o pecador o perdão. Cristo é o nosso substituto. Sem ele, jamais alcançaríamos a salvação.